Verso 17. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, a tudo isto tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falou-lhe uma coisa, disse ele: Vá, vende tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: Neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhe: Nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus: Digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmão, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição. Preste atenção nisso, irmãos. Olha a perseguição aqui, para crente. E na era futura, a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. Podem sentar, queridos. Quando a gente começa a olhar o livro de Marcos, você começa lá em João Batista dizendo que o Senhor cresça e eu diminua. João Batista querendo batizar Jesus, querendo ser batizado por Jesus, querendo diminuir. E depois Jesus começa a pregar o Evangelho e a sua própria família não entende, vai perseguir Jesus para prendê-lo. E depois disso aparecem os fariseus e os escribas discutindo com Jesus e perseguindo Jesus e já tramando um jeito de matá-lo. Você vai vendo que isso começa a se intensificar. Aos poucos vai se intensificando. Marcos está escrevendo esse evangelho para os romanos e contando essa história de milagres, entre milagres e perturbações, tribulações e perseguições que Jesus estava sofrendo. E Jesus então começa a cautelar, começa a falar para os discípulos terem cautela com os fariseus e com Herodes, com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Ele começa a descrever a maldade dos religiosos e dos políticos. Jesus está colocando trazendo isto à tona para mostrar aos discípulos: tomem cuidado com essa gente, tomem cuidado de não ser picado por este vírus de religiosidade e de poder político. Cuidado com essas coisas. Jesus está o tempo todo alertando, e chega um momento em que Jesus está multiplicando os pães, e depois de multiplicar os pães, ele entra no barco com os discípulos, e os discípulos esquecem de trazer os cestos que haviam sido recolhidos, e Jesus começa a falar do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes, e os discípulos começam a achar que Jesus está falando, está reclamando, Jesus está dando uma indireta de que eles não levaram pão junto com eles, e que Jesus está com vontade de comer alguma coisa. Então eles começam a se questionar, e Jesus fala: vocês estão há tanto tempo comigo e vocês acham que eu estou falando de pão com vocês?
Eu não estou falando de pão. Vocês não perceberam o que aconteceu na multiplicação dos 5 pães e depois na dos 7 pães? Vocês não viram quantos cestos sobraram? Eu estou preocupado com o pão, eu estou preocupado com vocês. Eu estou preocupado com a maldade entrando no coração de vocês. É isso que Jesus em suma está dizendo. E logo depois disso, nós vemos os discípulos discutindo quem deles era maior no reino dos céus. Quem era o maior no reino dos céus. E Jesus então pega uma criança, coloca no meio e diz: olha, quem não se tornar como uma dessas crianças jamais verá o reino de Deus. E mais adiante Jesus pega de novo uma criança, porque eles estavam impedindo que os pais trouxessem as crianças para Jesus abençoar, e ele pega uma criança e ele fala: olha, não impeça as crianças, porque das tais é o reino de Deus. E depois ele pega as crianças e começa a abençoar. Ele falou sobre divórcio, ele falou sobre a maldade, a dureza do coração. E agora então, Jesus, por último, ele estava dentro da sua própria casa, em Cafarnaum, quando ele tem esse embate com os discípulos por causa das crianças que ele queria abençoar, que os pais queriam que fossem abençoadas, e ele queria abençoar e os discípulos estavam impedindo os pais de fazê-lo. Ele estava dentro de casa, então ele põe a criança no colo, abençoa as criancinhas, traz para perto de si, acolhe as crianças, e então ele se levanta para sair. No que ele se levanta para sair, um homem sai correndo do meio daquele povo que estava ali fora da casa, e se ajoelha aos pés de Jesus, travando a sua caminhada, e ele faz uma pergunta: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Esse é o primeiro versículo desse texto que nós lemos. Ele vai e se coloca de joelhos, que era uma posição de adoração, que não se dava a não ser para Deus. Ele estava reconhecendo a divindade de Jesus. E ele então faz uma pergunta chave: o que eu devo fazer? Preste atenção na pergunta dele. Bom mestre, que farei? Preste atenção que ele está falando o que ele tem que fazer. Não é o que Deus faz, é o que ele faz. Percebam que ele é egoísta. Ele está pensando que ele pode fazer alguma coisa. Então, se eu tenho que fazer alguma coisa, o que tenho que fazer para herdar? O que é herdar? Herdar é receber por herança. É que alguém me dê por herança a vida eterna. O que farei para herdar a vida eterna? E Jesus começa a destruir todo o seu arcabouço religioso e de ideias sobre Deus e sobre a vida eterna. Na primeira colocação ele falou: por que você está me chamando de bom? Ninguém é bom. Ninguém é bom. Por que você está me chamando de bom? Só há um que é bom, é Deus. Por que Jesus faz isso? Jesus faz isso para começar a mostrar para ele algumas coisas sobre a herança da vida eterna, porque todo o restante do texto, desse texto, vai falar sobre a resposta. Jesus está respondendo o que alguém deve fazer para herdar a vida eterna. Como se herda a vida eterna? Então aqui, irmãos, eu queria mostrar algumas verdades para vocês que está no texto. A primeira verdade é que não é pelo que fazemos. Ele pergunta: o que farei? E ele já começa pisando na bola. Bom mestre, o que farei? Jesus começa destruindo. Bom, vamos pegar a frase dele: bom, ninguém é bom. Você não é bom, Jesus está dizendo para ele. Você não é bom. Ele dá uma bajulada em Jesus, percebe? E Jesus diz: não adianta me bajular, você não é bom. Só tem um que é bom, é Deus. Então vamos começar por aí. Você não é bom. Nós não somos bons, irmãos. Mas a gente tem a ideia de que tem que fazer alguma coisa. A gente tem que fazer alguma coisa para merecer, para herdar a vida eterna. E Jesus, lá no verso 19, Jesus começa a dizer que, ele diz assim: você conhece os mandamentos. Jesus está afirmando, Jesus não está perguntando. Ele diz: você conhece os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: mestre, tudo isso tenho obedecido, tudo isso eu tenho feito. Ele está falando dele. Aí Jesus olha para ele e o ama. Jesus olha com amor, sabendo que ele não guardou tudo isso.
porque na verdade ninguém consegue o guardar 100%. Jesus o ama, e Jesus então diz para ele: tudo bem, falta-lhe uma coisa. Quer dizer, você fez tudo, mas ainda falta. Então não é pelo que fazemos. Tudo que fazemos, podemos fazer o que fizermos, ainda vamos estar em falta. Ainda vai faltar alguma coisa. Nada do que fazemos é suficiente para herdarmos a vida eterna. Você consegue colocar isso no seu coração? De que tudo que você fizer será insuficiente para herdar a vida eterna, porque sempre faltará uma coisa, te falta uma coisa. Está fazendo tudo, então te falta uma coisa. E aí, Jesus fala uma segunda verdade, que não é pelo que você tem, porque ele era um homem rico. Ele era um homem rico. Aquele jovem era rico, muito rico, diz a palavra. Veja o verso de número 23 a 25, e diz assim, porque no verso 21 ele diz: Jesus olhou para ele e o amou, falou-lhe uma coisa e disse-lhe: vá, vende tudo que você possui, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Veja bem que é um tesouro, não é a herança da vida eterna, é um tesouro. Tá lá, estará o tesouro. Depois venha e siga-me. Então aqui tem uma cláusula importante: venha e siga-me. Diante disso ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar o camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Jesus está falando o quê? Que a riqueza não proporciona, o que você tem não proporciona condições para entrar no reino de Deus. Aqui vamos ter uma coisa em mente, que tanto como na nossa época, naquela época também, havia uma ideia de que as pessoas a quem Deus abençoava, elas eram prósperas financeiramente. Então nós vemos aqui a teologia da prosperidade, né? Se você é pobre é porque Deus não te abençoa. Se você é rico é porque Deus tem te abençoado. Crente pobre está em maldição. Você precisa dar o teu dízimo para Deus te abençoar. Deus vai multiplicar, porque Deus vai te dar. E aí o cara tem coragem de entrar com um carro dentro da igreja para os irmãos colocar a mão, ou para aqueles que estão lá colocar a mão reivindicando o carro, para sair na rua e procurar um melhor carro, e ou colocar o dinheiro lá, porque Deus vai multiplicar o dinheiro, ele vai chegar na casa dele, vai estar em cima da mesa o dobro, o triplo, 100 vezes mais do que ele deu na igreja. Tudo conversa fiada. Deus não está falando disso, mas isso é uma mentalidade que tem no coração do homem, que o homem, quando ele se sente bem, é porque ele está bem com Deus. E quando é que a gente se sente bem? Quando a gente está com dinheiro no bolso. Essa é uma das ideias. E naquele tempo também tinha-se a ideia de que a prosperidade financeira era um sinal da bênção de Deus sobre a vida da pessoa. Esse moço era muito rico, e esse texto está mostrando isso, e ele não tinha entrado no reino de Deus. Ao contrário, a sua riqueza tinha se tornado um laço para ele, e ele não podia, por causa da riqueza, ele não conseguia, por causa do apego a ela, ele não conseguia abrir mão dela para seguir Jesus. Jesus não tinha mais valor do que a sua riqueza. Jesus não tinha mais valor do que o seu dinheiro. Jesus não tinha mais, e assim acontece hoje em dia. Assim acontece hoje em dia. Eu fico olhando para os irmãos dessa igreja e eu estou perplexo. Eu fico olhando para os irmãos ao redor do Brasil, no mundo. Jesus não é mais importante do que algumas coisas. Eu estou insistindo nisso, irmãos, porque é para a nossa salvação. Vejam que muitas pessoas, hoje em dia não é só questão financeira, mas muitas pessoas não têm problema de ir trabalhar segunda-feira e ter aglomeração no serviço. As que estão desempregadas estão pedindo serviço. Mas quando é para vir na igreja e ficar sentado separado como vocês estão, todos de máscara, com álcool gel na porta, e se você qualquer coisa tem o banheiro ali,
e está todo mundo se protegendo, aí é perigoso, estar na igreja é perigoso. Como isso, estar na igreja é perigoso, mas amanhã no ônibus, empinhocado de gente parecendo uma lata de sardinha, não é perigoso? Como é isto? Como é isto? Então veja que a mentalidade é uma mentalidade errônea. E é a mesma mentalidade, tanto em relação à riqueza, é a mentalidade errônea. E a pessoa então, aí você fala, mas o que tem a ver? Isso o senhor acabou de falar com riqueza, tem tudo a ver. Porque segunda-feira, todo mundo, terça-feira, né, porque segunda-feira é feriado, todo mundo vai trabalhar. Vai trabalhar, por que você vai trabalhar? Porque você gosta de trabalhar ou porque você vai ganhar dinheiro trabalhando? Irmão, se você não precisasse trabalhar, se você tivesse um iate que nem o Neymar, um helicóptero que nem o Neymar, para sair da sua casa, do seu heliporto, e voar até a praia, chegar lá, colocar o helicóptero em cima do seu iate, pousar no iate, descer, né? que nem o cangaceiro lá de Sobral, né? Ir lá para o iate com a família, comer do bom e do melhor, lagosta com vinho caro e tal. Você preferia ir lá ou preferia ir trabalhar na Santa Casa terça-feira? Preferia trabalhar no hospital de clínicas? Preferia ir trabalhar lá na sua empresa? O que você acha, Gerson? Você preferia ir preferia? Fiel. Preferia, Emerson? Eu ia para a praia, hein? Eu ia para a praia. Irmãos, quando a gente é para manter a gente, uma visão imediata, a gente corre atrás, a gente aglomera. Ninguém pensa assim, eu não vou na fila do banco não, porque vou pegar Covid na fila do banco. Vai ter um cara fungando atrás de mim aqui, né, e respirando na minha nuca, vai acabar passando Covid para mim. O da frente solta pum, eu vou acabar pegando Covid. Quer dizer, eu não vou na fila do banco. Mas você precisa de dinheiro. Não, Deus me sustentará. Não, irmãos, nós vamos para a fila do banco. Porque a gente sabe que o sustento que Deus tem nos dado está lá dentro do caixa do banco. Mas na hora de vir para a igreja adorar o Senhor, a gente questiona. Mas será? Eu tenho ido pedalar com esse grupo, vou pedalar às vezes com 20, 30 pessoas. Você foi pedalar ontem, Emerson? Não, você viu tanto de gente que tinha pedalando ontem? E hoje tem mais um grupo enorme que está indo. E amanhã nós vamos pedalar. Amanhã nós vamos para Paulópolis. Vai dar uns 100 amanhã. Nós vamos. Mas irmãos, amanhã eu vou para Paulópolis e não posso vir à igreja. Hoje. Quer dizer, para me divertir eu posso. Mas para adorar, não. Deus habita onde, irmãos? No meio dos louvores do seu povo. Salmo de número 12, estudei ontem com os irmãos e as irmãs. Deus está no meio dos justos, dos justificados pelo sangue de Cristo. Então esse jovem tinha a ideia de que os seus recursos financeiros o tornavam abençoados. E ele foi pensando assim, o que eu tenho que fazer? Talvez esperando uma resposta, não, você já está aqui. Aí Jesus falou, não, te falta uma coisa aí, o que você fez não valeu não, você precisa fazer mais uma coisa. Pega tudo que você tem, vende e dá o dinheiro aos pobres, depois você vem e segue-me. Você vê que é o vem e segue-me, porque o dinheiro estava impedindo ele. Vem e segue-me que era a ideia, não era dar o dinheiro para os pobres. É se livre do que está te amarrando. Porque lá na parábola do semeador, o Senhor fala exatamente isso, que uma parte da semente foi semeada entre espinhos e os espinhos a sufocaram. Os espinhos sufocam e ela não produz fruto. E ele explica que semente é esta. Ele fala, esta é a pessoa que fica envolvida com os negócios dessa vida e com as riquezas. Preste atenção nisto lá. As riquezas e os negócios dessa vida embaraçam e sufocam a vida da pessoa. Parábola do semeador. E aqui Jesus está falando para ele, se livre daquilo que pode te sufocar. O que está faltando para ele? É vender os bens e dar aos pobres? Porque tem duas coisas, Jesus falou que faltava uma. E ele fala de duas coisas, vender o que ele tinha e dar aos pobres e depois seguir Jesus. Qual delas que ele precisava para herdar a vida eterna? Seguir Jesus.
Porque quem não tinha bens para vender, tinha que fazer o que para herdar a vida eterna? Seguir Jesus. E nós temos que fazer o que para herdar a vida eterna? Seguir Jesus. Então o que temos, irmãos, não conta para a salvação. E aqui tem um outro detalhe que eu queria colocar para vocês, e muito importante, porque às vezes a gente tem um espírito de autocomiseração, a gente tem um espírito mesquinho, o que eu digo assim, uma mentalidade mesquinha dentro de nós, de que, eu sou pobre, Deus não vai me usar. Onde está isso na Bíblia? Eu não tenho condições financeiras, então Deus não vai me usar. Eu não tenho condições culturais, eu não fiz faculdade. Eu não tenho, não falo bem. Onde está isso na Bíblia de que Deus não vai te usar por causa da tua incapacidade? Na palavra de Deus está que Ele vai te usar por causa da capacidade que Ele tem para dar a nós. Amém, irmãos? Deus não usa homens capazes, Deus usa homens disponíveis, Deus usa mulheres disponíveis e não gente capaz. Deus ocultou a sua sabedoria, os seus mistérios dos sábios e entendidos da terra e revelou aos pequeninos. Vê quantos desses apóstolos eram cultos? Nenhum, irmãos. Pedro, que era o imediato de Jesus, João, eles não sabiam nem ler e escrever, eram matutos da terra, eles ficavam ali pescando, eles eram pescadores, homens das mãos grossas, homens curtidos do sol. Eles não eram pessoas da alta sociedade. Jesus não era da alta sociedade. Jesus era um carpinteiro, Jesus nasceu numa estrebaria, Jesus morava num lugar de onde as pessoas pensavam, não pode vir nada de bom lá. Jesus morava talvez aí na favela do Alemão da época. Jesus morava lá na favela do Macaco, né? Favela do Macaco que fala em São Paulo, que é um lugar lindíssimo, mas uma pobreza terrível. Jesus morava num lugar muito pobre. Com o que Jesus fazia suas viagens, irmãos, as mulheres da corte traziam dinheiro, traziam roupas para Jesus. A Bíblia mostra isso. Jesus não era um homem abastado, como foi o Buda, né? Como que era o nome dele mesmo? Ele era um príncipe, né? Siddhartha Gautama, como foi Maomé. Não, Jesus era pobre. Jesus nasceu de pobres, no meio de pobres, e Jesus viveu como pobre, e Jesus se humilhou ao ponto de andar com eles, para que lá do lugar mais pobre da terra, e do lugar mais pobre do lugar pobre da terra, ele pudesse vir redimindo toda a humanidade. Esse é o nosso Deus. Então, amado, não coloque para você, de que você, que foi salvo, sem ter, precisa de ter, para poder exercer a obra, fazer a obra. Não se deixe enganar. Dinheiro não conta no reino de Deus. Posição política não conta, posição social não conta. O que conta no reino de Deus, irmãos, é Deus. E o que isso tem a ver conosco? É o quanto deixamos Deus agir em nós. O quanto deixamos Deus agir através de nós. É isso que conta no reino. Então aqui eu quero deixar essa palavra nessa segunda verdade. A terceira verdade é que Deus é que torna possível herdarmos a vida eterna. Jesus faz duas afirmações. Jesus faz duas afirmações importantíssimas. Verso 26, ele diz, no verso 25 ele diz, é mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. O que é camelo? O que é agulha? É meio complicado decifrar isso. Alguns acham que a agulha era a porta era uma porta baixa que as pessoas tinham que se espremer para passar por ela, e uma pessoa rica ou uma pessoa maior não entrava ali, ou era uma agulha mesmo, uma agulha usada para tecer, né, pelos tecelões, e o camelo uma corda, aquelas cordas que amarram os barcos, né, no atracadouro do porto.
Então assim, pegar uma cordona daquela e enfiar no buraco de uma agulha de tecelão, é impossível. E os discípulos estão ouvindo isso e entenderam. Jesus continua dizendo, os discípulos ficaram admirados com essas palavras, verso 24, e eles diz, mas Jesus repetiu, filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. Primeiro ele falou do rico, agora ele fala só de entrar. E aí então, eles começaram a se perguntar, né? Então primeiro ele fala que é difícil, o rico no verso 23, depois no 24 ele fala como é difícil entrar no reino de Deus. E os discípulos no verso 26 dizem, perplexos, eles dizem, neste caso quem pode ser salvo? Aí Jesus no verso 27 fala, para o homem é impossível. Percebe? Então, o que Jesus está mostrando? Que é impossível a gente se salvar. Pelo que a gente faz, pelo que a gente tem, pelo que a gente conquista, a gente não consegue a salvação. Irmãos, é impossível para você se salvar. É impossível, nem tente se salvar, você não vai conseguir. Essa é uma coisa muito séria. E nós precisamos entender isso de uma vez por todas. Na salvação não existe mérito humano nenhum. Esse é o grande problema para a cabeça do ser humano, porque o ser humano entende que ele precisa ser merecedor. E não tem como você merecer, você não merece, eu não mereço. O ser humano não merece. E não tem o que ele possa fazer, ou possuir, ou dar em troca, que o torna merecedor. É impossível. Você vê que os discípulos falam, porque os discípulos também têm a mentalidade de que as pessoas ricas, elas estão salvas. Por isso que Jesus faz, ele conta aquela parábola do rico e Lázaro, do pobre miserável, parece que é amaldiçoado por Deus, aquele que está chagazo, né? Tá com chagas no seu corpo, chagazo é com doença de chagas, né? Com chagas no seu corpo, chagas de lepra, por isso que ele era Lázaro, lazarento de ser um leproso, que aquele homem era amaldiçoado por Deus e o abençoado era aquele que tinha para desperdiçar. E Jesus conta a parábola de que eles morrem e de que o rico vai para o Hades e o pobre do Lázaro vai para o seio de Abraão. E lá no Hades, no Hades, no Seol, o rico fica clamando para que Lázaro molhe o dedo na água e molhe a ponta da língua dele, porque ele estava sofrendo em tormentos nas chamas. Jesus conta essa parábola justamente para desfazer essa mentalidade que havia de que quem tem o céu franqueado, tem o céu aberto. Então Jesus agora fala, é impossível. Os discípulos que tinham essa mentalidade se questionaram, então como é possível? Então quem que vai herdar o reino? A palavra é, neste caso, quem pode ser salvo? Jesus disse, ninguém. É impossível. Mas Jesus não termina a frase aí. E ele diz então, para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Amém, irmão? Então, quem é que torna possível a salvação do homem? É Deus. Por isso que nós precisamos, não só fazer uma declaração de fé em Deus, mas nós precisamos estar com Deus o tempo todo, vivendo em dependência do Senhor, dependendo dEle todo o tempo, porque só Ele pode nos dar a vida eterna. Só Ele pode fazer com que a realidade celestial se instale na gente aqui e agora, neste momento de vida que estamos passando. Só Ele pode fazer isto. Então, é Deus quem torna possível a salvação. O que é impossível para o homem, Deus torna possível. Então, primeiro, não é pelo que temos que herdaremos a vida eterna. Não é pelo que fazemos, não é pelo que temos. Só Deus torna possível. E a quarta verdade que ele revela aqui, é que tem uma participação nossa nisso tudo. Então ele diz, quando Pedro ouve estas coisas de Jesus, ele diz, nós deixamos tudo para seguir-te.
Quer dizer, como que a gente vai ser salvo agora? Antes a gente tinha alguma coisa, mas agora não tem mais nada. Nós deixamos tudo, parente, família, deixamos tudo para seguir o Senhor. A minha mulher está lá na minha casa. Deixei o meu barco, deixei a minha rede, deixei minha profissão, deixei tudo para seguir ao Senhor. Então Jesus mostra algo para ele. Essa terceira verdade, temos que deixar tudo por causa de Jesus e do Evangelho. Jesus diz, digo-lhes a verdade, verso 29, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do Evangelho, preste atenção, ó. Eu vou repetir esse versículo, irmãos. Não há quem tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, que é propriedades, por causa de mim e do meu e do Evangelho. Por causa de mim e do Evangelho. Vamos repetir isso? Por causa de mim e do Evangelho. Já já eu vou explicar o que Jesus, por que Jesus fala por causa de mim e do Evangelho e não só por causa de mim. E isso é muito sério para nós. Por causa de mim e do Evangelho. Não há quem tenha deixado tudo por causa de mim e do Evangelho, que deixará de receber 100 vezes mais. Onde, irmãos? Onde? Agora, no tempo presente. A salvação começa quando? Agora. Quem anda com Jesus começa a desfrutar da bênção, da herança da vida eterna agora. Ah, eu não tenho desfrutado, então se liga. Se liga aqui, porque talvez você está pensando errado, ou está vendo errado, ou precisa se converter. Não tem quem tenha feito isso que deixará de receber 100 vezes mais já no tempo presente. Casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição. Olha aqui, irmãos, ó. De quem que é esse dinheiro aqui? De quem que é esse dinheiro? Esse dinheiro, irmãos, é do reino. Ele está passando de algumas mãos para outra. Então a Crisley, que está lá na base da Jocum, ela está pensando assim, Senhor, eu deixei tudo para te seguir, agora eu preciso de um teclado e não tem dinheiro para comprar. Como não tem? Você tem. Você vai receber o dinheiro que você deixou, está na minha mão, eu tenho mais do que isso, eu tenho a prata e o ouro. O que você precisa? Comunica a tua necessidade aos santos, e ela comunicou. E agora o que está acontecendo? Outros santos estão fazendo passar, fazendo rodar os valores de Jesus. Então não há quem tenha deixado tudo por Jesus que não receba 100 vezes mais. Ela está atribulada, ela está se questionando. Tenho certeza que muitas vezes ela acorda e pergunta, vale a pena mesmo? É tanta coisa difícil, é tanta luta. Eu estou dedicando toda a minha vida, meus filhos não têm o que poderia ter se eu fosse uma empresária, se eu dedicasse todo o meu potencial para abrir uma empresa e ganhar muito dinheiro, eu e meu marido, o marido dela é músico, o marido dela é um cara assim ligado às artes, um homem muito articulado, está com a família, 2 filhos. Mas é interessante, né, irmãos? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu vou abrir o parênteses, tá? Eu não vou abrir o parênteses assim. Se abrir, eu já fechei já. Então vou abrir, depois eu fecho. Deixa eu falar um pouquinho sobre a Crisley para vocês. Por que ela me procurou? Porque criamos um vínculo. A Crisley, ela era uma co-líder na base de Ponta Grossa quando o Mateus esteve lá. O Mateus passou 2 anos vivendo lá. E eu me lembro que a primeira vez que eu fui visitar o Mateus, eu entrei na base e ela estava na entrada, bem na entrada. Eu passei pela porteira, era uma chácara, eu passei pela porteira, ela olhou para mim, eu tinha ficado para trás, ela olhou para mim e veio correndo e se ajoelhou aos meus pés, chorando, para agradecer. Eu falei, levanta, não sou eu, é o nosso Deus, é o nosso Deus, aleluia. Ela estava lembrando esses dias, deste milagre que Deus fez ali na base
de Ponta Grossa. Então a gente ficou um pouco que ligado. Essas coisas, no meio da tribulação, de uma perna mais curta que a outra, mas fazendo a missão do Senhor, aparece um pai, aparece uma mãe, que é de outro, mas agora é dela também. Que talvez o pai e a mãe biológico não podiam nem orar por ela, porque talvez nem crentes são. Mas aparece um pai, uma mãe, e aparece mais do que recurso, quanto ela precisaria gastar para ter o que ela teve ali? Dinheiro nenhum no mundo daria para ela mais osso na perna. Dinheiro nenhum no mundo faria com que a bacia dela fosse consertada. Ela recebeu em campos, ela recebeu em recursos. Não precisa de dinheiro, porque eu faço. Jesus. Percebe? Pastor, o senhor já orou por alguém que não cresceu a perna? Já orei. Porque Deus dá para quem Ele quer. Porque Deus é assim. Ele é quem distribui. Ele só precisa de pessoas que estendam a mão. Então aqui nós vemos uma verdade, irmãos, que é a nossa decisão de segui-lo. De deixar todas as coisas que poderiam nos embaraçar. O que é que tem te embaraçado? O que é que tem criado dificuldade para você? É a tua esposa? São os seus filhos? Você cuida demais da tua casa? Você cuida demais do teu hobby? Você cuida demais da tua empresa, do teu emprego? Você tem tempo para o teu patrão, mas não tem tempo para o teu Deus? Você tem tempo para as tuas coisas, né? Eu vou falar de mim, para a minha bicicleta, mas não tem tempo para Deus? Eu tenho tempo para conversar com os meus amigos de pedal, mas não tenho tempo para gerar filhos em Cristo. Eu tenho tempo para bater papo com aquela amiga, mas não tenho tempo para falar de Jesus para as pessoas. Eu tenho tempo para ir num churrasco e gastar tempo lá conversando nada só para comer carne, mas não tenho tempo para discipular alguém. Onde estão as minhas prioridades? A gente diz que entrou pela porta estreita e anda no caminho apertado, mas parece que muitas vezes estamos no caminho largo. A gente quer o churrasco, a gente quer a pedalada, eu estou falando de mim, a gente quer a pedalada, a gente quer o dinheiro, a gente quer os recursos, a gente quer o passeio, a gente quer a praia, a gente quer a festa. Mas quando é para fazer para o Senhor, a gente mede. A gente mede. Isso aqui me incomodou, irmãos. Isso aqui me incomodou. Eu estou fazendo um último apelo para a igreja, porque eu ia comprar sozinho esse teclado. Porque se eu tiver que gastar R$190 numa bermuda de ciclismo, eu gasto. Mas R$190 para dar para um irmão, eu penso. Se eu tiver que comprar uma camiseta de ciclismo, mais R$120, R$140 eu gasto. Uma manopla de bicicleta ergonômica, sei lá como que é o nome daquilo, R$120 eu ponho na bicicleta. Você sabe quanto custa um pneu de bicicleta? Mas eu estou falando de bicicleta, não estou falando de uma bicicleta de transporte, eu estou falando de uma bicicleta de esporte. Sabe quanto custa um pneu? Tem pneu que custa R$300, esses pneus meia boca. Sabe quanto custa uma bicicleta boa? Tem bicicleta de R$20 mil, de R$40 mil, de R$100 mil. O cara não pensa duas vezes para botar uma bicicleta de R$20 mil dentro da casa dele, mas pensa duas vezes para dar R$100 para um missionário, colocar o dízimo dele na casa do Senhor. A gente, quando vai comprar um carro, uma casa, tem uma prestação enorme para pagar. A gente pensa assim, se eu cortar isso, cortar aquilo, dá. Mas quando é para Deus, a gente pensa, não dá. Porque eu teria que cortar muita coisa. Então Deus está falando que Ele é quem dá a salvação. Mas nós temos que deixar tudo em segundo plano. Isso me lembra aquele outro texto que diz, se alguém quiser me seguir, tem que aborrecer ao seu pai, à sua mãe, à sua esposa, aos seus filhos, às suas filhas. Tem que aborrecer aos seus bens materiais. Ele tem que tomar a sua cruz a cada dia e seguir-me.
Quem não fizer isto, não é apto para o reino de Deus, diz essa passagem. Percebe que Jesus está falando da mesma coisa aqui para os seus discípulos. Ele está falando, não tem quem tenha deixado tudo isso, que não receberá tudo isto no meio de perseguição. Agora, vai receber agora, no meio de perseguição. E na era futura também, ele vai receber o quê? A vida eterna. Porque na vida eterna, aí é um abraço, né, irmãos? Aí um abraço, aí não tem mais dor, não tem mais choro nem nada. Aí ele conclui essas verdades dizendo uma máxima. Ele conclui, verso 31, contudo, isto é uma adversativa, né? É aquele mas, atenção, é uma adversativa. Isso quer dizer, ele está nos alertando que não adianta deixarmos casa, pai, mãe, irmão, irmã, porque a gente quer alguma coisa. É por causa de mim e do meu evangelho. Isso aqui é muito importante, porque ele vai terminar com uma máxima aqui. Ele vai terminar dizendo, contudo, perceba que isso está no plural. Muitos primeiros serão últimos. E os últimos, aqui não fala de muitos, aqui fala de todos. E os últimos serão primeiros. Essa é a máxima de todas as verdades sobre herdar a vida eterna. Agora eu vou definir essa equação. Vem comigo aqui para o capítulo de número... Deixa eu ver se eu acho fácil aqui. O capítulo de número 9. Eles estavam discutindo quem era o maior no reino de Deus. Olha o verso de número, começa no verso de número 35. Lembra lá, contudo, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Quem são esses últimos que serão primeiros? Ele já explicou, os discípulos já sabiam quem era. Nós já recebemos essa explicação em cultos passados. Olha lá, 35. Assentando-se Jesus, chamou os 12 e disse, se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Então vamos pegar, o último é servo de todos. Então vamos pegar de novo isso aqui. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e os servos de todos serão os primeiros. Aqueles que nesse mundo querem ser bambambam, vai ser último. Isto é, vai ser rejeitado. Mas aqueles que me servirem, deixarem tudo por minha causa e por causa do meu evangelho. Jesus não quer cristãos, cristãos de retórica, cristãos de conversa, cristãos que se dizem cristãos, convertidos que fazem uma oração e está tudo bem. Jesus quer servos. Por isso ele diz, deixaram por mim e por meu evangelho. Porque o evangelho pressupõe boas notícias, é aquele que dá a notícia, é aquele que prega a palavra, aquele que faz discípulos de todas as nações. Irmãos, não basta, e aí nós vemos o choque que a igreja está tendo nesse protótipo parco, limitado, do que será a grande tribulação, uma perseguição, de não poder ir para a casa de Deus. A gente vê que os crentes começam já a se afastar uns dos outros, se afastar de Deus, ficar brigando na internet. Vocês imaginam como vai ser esse negócio? Da profecia falsa e etc, etc, etc. Jesus está dizendo aqui, que aquele que vai herdar a vida eterna, escolheu Jesus e escolheu servi-lo.
Se você escolheu Jesus, mas você não serve, esqueça. Porque com Jesus vem o serviço do reino. Se você escolheu Jesus, mas não dá fruto, esqueça. Eu estava ouvindo uma música do Fernandinho, eu gosto de ouvir ele pedalando. Então assim, eu estou começando assim, a prestar atenção em tudo que ele fala nas músicas, né? E ele tem uma música muito legal onde a mulher dele fala sobre Deus, chama Yahvé. Mas a que eu quero falar, vocês já conhecem, é a música Pai de Nações, eu acho que é esse o nome da música. É isso, Emerson? Pai de multidões, né? E ele diz lá o seguinte: eu tenho uma filha chamada... Ele fala o nome da filha. Eu tenho um filho chamado isso. Eu lembro só da última, que chama Mariá. E ele falou: essas crianças são fruto do meu relacionamento com a minha esposa. Se nós temos relacionamento com Jesus, nós temos que dar fruto. E fruto são filhos. Os verdadeiros crentes têm relacionamento com Deus e geram outros crentes. Ele é explícito nisso e ele está totalmente correto. E tem uma outra música que ele fala, ele começa a falar com a igreja, com o pessoal que está ali, ele fala: o Brasil não está precisando de um expoente gospel, de um grande nome da música gospel, não está precisando de um grande nome. O Brasil está precisando de crentes, de servos, que vivem para Jesus, que geram frutos para Jesus, para impactar essa nação. É na mesma música que ele fala isso. É na mesma música. Jesus está sendo claro. Não há quem tem... Primeiro, então você pensa, você já deixou tudo? Tudo está em segundo plano, você para tudo para servir Jesus? Você para a televisão? Você para o teu descanso para servir Jesus? Para ir fazer um discipulado? Irmãos, quantos discípulos vocês fizeram nesse tempo de isolamento? Quantos discípulos? Dentro desse mundo que está perplexo, está pedindo socorro, quantas pessoas vocês fizeram o eu vou? E eu falei na corda, cadê o Fernando? O Fernando está ali, né? O Fernando falou: pastor, então a gente pode fazer assim? Falei: deve, Fernando. Quantas pessoas você, ao fazer o eu vou, você propôs para ela caminhar com ela? E fazer um discipulado com ela? Ela aceitou a palavra que você deu, ela aceitou, a Giovana também é da minha corda, está ali, né? Nós conversamos isso na corda. Ela aceitou, a pessoa aceitou a palavra que você deu, aceitou que você orasse por ela, mas você se interessou em continuar caminhando com ela? Então eu estava falando para a minha corda isto, que eu estou com problemas, porque eu tenho famílias que eu estou cuidando, estou discipulando durante a semana, e não consigo dar conta de todo mundo, e sabe de uma coisa? Está difícil achar quem discipule. Está difícil achar quem discipule. Eu olho para a igreja e fico pensando: quem que eu vou colocar? Quem que eu vou chamar? Está difícil, irmãos. Eu sei que todos nós estamos trabalhando, a gente tem corda e tudo mais, agora é tudo virtual, as cordas, né? Mas, irmãos, nós precisamos ir até as pessoas, a palavra é ide. Ah, mas o governo Dória, não é o governo Dória, é o governo de Cristo, é o reino de Deus. O que farei para herdar o reino, a vida eterna? Herdar, você precisa receber de alguém. Quem é que vai te dar? É aquele que tem a vida eterna, é Deus. E para isso, você tem que entender que não vem pelos seus atos, não vem pelo que você tem, é impossível para você, mas Deus torna tudo possível e você precisa colocar Deus em primeiro lugar. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós estamos correndo atrás das demais coisas. Nós estamos invertendo. Ah, pastor, mas é difícil. É difícil, ele falou que vai ser no meio de perseguição. Vamos ser perseguidos no trabalho, na rua. As pessoas que vão ouvir de nós, às vezes não vão querer mais ouvir,
vão falar para a gente, não fala mais disso para mim. Opa, então agora eu posso falar para outro. Eu não estou apaixonado por pessoa nenhuma. Essa pessoa tem que se converter. Eu vou falar com ela. Se ela não quiser, irmão, eu estou apaixonado por Deus. Eu vou pregar para outra. É muito caro isso. O evangelho é muito caro e eu preciso entregar para outro. Deus está nos alertando essa manhã. Preste atenção. Você tem que deixar todas essas coisas em segundo plano. Aborrecer, no texto lá, no outro texto, aborrecer é colocar em segundo plano. Por causa de Jesus e do evangelho. Quando você faz isso, você se torna um servo, porque você abre mão dos seus direitos. Você abre mão dos seus sonhos. Você abre mão das prioridades da tua carne. E você diz para Deus, o Senhor em primeiro lugar. E você aproveita o tempo, você redime o tempo. Você redime, não, você... eu não vou saber conjugar isso, reme o tempo. De remir o tempo, de aproveitar melhor o tempo que você tem. Remindo o tempo. A gente precisa remir o tempo. Utilizá-lo da melhor forma. Para quê? Para fazer o que queremos? Para desenvolver o nosso potencial? Não, para desenvolver o potencial de Cristo nas nossas vidas. Eu quero falar tanto que eu estou até me atrapalhando aqui. Irmãos, entendamos isto. Entendamos isto. Um dia a porta vai fechar. E aí não adianta dizer, eu podia ter feito mais. Podia, não fez. Que você possa lamentar não ter feito 110%. Agora, se você lamentar não ter feito 1%, vou fazer uma pergunta última para vocês aqui. Você está tão isolado, tão isolada, que não conversa com ninguém? Quem está tão isolado que não conversa com ninguém? Levanta a mão. Não estamos, irmãos. Mas nós estamos conversando com muita gente. Agora eu quero perguntar para vocês. Com quantas pessoas você conversa no teu dia a dia e você percebe que elas estão desesperadas, desesperançadas, às vezes não estão desesperadas, mas já estão sem esperança. Elas não têm esperança no Brasil, elas não têm mais esperança nos políticos, elas não têm mais esperança, algumas não têm esperança sequer na vida. Elas não têm esperança. Elas lamentam. Elas conversam com a gente e lamentam. Elas dizem para nós, que difícil que está. Meu Deus, como está difícil. Como está terrível. Como as pessoas estão desagradáveis. Que geração desagradável. Que mundo desagradável. Quantos de vocês ouviram coisas parecidas com isso? Talvez não com o que eu falei, mas parecida com isso. A pergunta minha é essa. Quantos de vocês nesses últimos meses ouviram coisas assim? Levanta a mão. Todos nós ouvimos. Até aqueles que não levantaram a mão ouviram. Talvez você precise escutar melhor, mas você ouviu. Agora a pergunta mais séria é esta: para quantos deles você apresentou Jesus como Senhor e Salvador? E a quantos que você apresentou Jesus como Senhor e Salvador, você falou o plano da salvação e deu a oportunidade deles optarem se querem ou não fazer discipulado, se querem ou não continuar discipulando? A quantos deles você deu essa oportunidade, pensando em investir tempo? Eu vou me desgastar, eu vou me cansar, mas eu vou trabalhar com a vida dessa pessoa para ela ser salva, para ela herdar a vida eterna. Quantos de vocês apresentaram Jesus para essas pessoas? Eu não vou pedir para você levantar a mão, porque se você apresentou, glória a Deus, você não precisa disso. E se você não apresentou, eu não quero que você passe vergonha. Mas, isso é uma pergunta para quem está lá em casa também, mas a minha pergunta é: você continuará querendo ser o primeiro? As tuas prioridades vão continuar lá em primeiro? Ou você vai sair do primeiro lugar e dar o primeiro lugar para Jesus e você vai servir? Optar por Jesus e pelo Evangelho. Optar por Jesus e por ser servo.
Como herdar a vida eterna? Não é pelo que você faz. É pelo que você deixa de fazer para Jesus fazer. Não é pelo que você tem, mas é pelo que você deixa de ter para Jesus possuir em você. Não é o quanto você tem de Jesus, mas o quanto Jesus tem de você. Não é o quanto você crê que é possível, mas é o quanto você deixa Jesus realizar em você. É o quanto você opta por Jesus e pelo Evangelho. Por crer em Deus e por servi-lo. Porque crer até o diabo crê, mas servir ele não serve. E tem muita gente dentro de igreja que crê tudo, mas não serve para nada. E não serve ninguém. Eu queria te deixar um desafio. A partir dessa semana, quando você fizer o teu eu vou, eu espero que você faça, que você volte para a corda, porque tem muita gente que parou de ir em corda, mesmo virtualmente, agora acostumou a ficar naquele horário que era da corda, ficar lá em casa, né, espalhado lá no sofá, assistindo televisão. Eu quero desafiar você a quebrar essa inércia sua, e quero desafiar você a participar da corda, e quando participar da corda, falar do eu vou, e quando pensar no eu vou, estiver fazendo o eu vou, você conversar com a pessoa e falar para ela, eu quero fazer uma oração por você, e a pessoa deixar você orar, e você falar para ela, vamos continuar fazendo oração, pelo menos uma vez por semana, mas você está pensando no quê? Em discipulá-la, ela está pensando na oração, ela está pensando em benefício próprio, mas você está pensando em beneficiá-la. Ela está com o ego em primeiro lugar, mas você está com Cristo em primeiro lugar, porque você abandonou o ego para dar para ela. E eu me lembro de um discípulo que eu estou agora discipulando, e quando eu falei isso para ele, a primeira coisa que ele me perguntou, na primeira reunião que eu tive com ele de discipulado, eu peguei uma apostila aqui, eu falo para você fazer a mesma coisa, pastor Guedes está aqui, eu peguei a apostila do ID, do discipulado básico, e eu vou continuar fazendo as apostilas com ele, 3 anos, eu vou continuar com ele. E na primeira reunião que eu tive com ele, quando nós assentamos, ele falou, pastor, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu falei o quê? Ele falou, quanto que o senhor cobra para fazer essas sessões? Ele estava disposto a pagar. Ele não perguntou como especulação. Ele é um profissional, e ele viu alguém profissional, alguém que estava oferecendo, não cobrou nem a apostila dele. Ele perguntou, quanto o senhor cobra por sessão de discipulado? Eu falei, essa é a primeira coisa que você vai aprender como discípulo, que discípulo é servo, e eu estou aqui servindo ao meu Deus, ao seu Deus. Isso já foi pago. Ele falou, quem pagou? Jesus na cruz do Calvário. E você não vai ficar de graça para você. Você está aprendendo para fazer isto com outros. Porque amanhã alguém vai te perguntar quanto que você vai me cobrar por esse serviço que você está prestando. Diga para ele, já foi pago. Jesus pagou na cruz. O preço é muito caro para ficar só com você. Você tem que se comprometer a levar para outros. E ele se comprometeu. E depois de 2 ou 3 reuniões, ele falou para mim assim, no final de uma reunião, eu quero fazer que nem o senhor faz. Eu também quero ser um servo de Deus, e eu quero levar essa mensagem a outras pessoas. Não é maravilhoso? Na 4ª ou 5º discipulado, ele olhou para mim, porque ele é meu nutricionista, ele olhou para mim e falou para mim, pastor, eu fui pagar, né, porque a gente fez uma reunião meio casada com o meu retorno. Então ele fez as medições lá com o lipômetro, aquele negócio todo, fez a planilha, ele faz a minha dieta, porque eu estou me cuidando para ver se eu duro um pouco mais, né? Se no que eu tenho que durar um pouco mais, não, se naquilo que eu vou durar, eu tenho saúde para estar bem aqui atrás desse púlpito, e estar bem com vocês também, podendo fazer essas coisas. E ele olhou para mim e disse para mim, a hora que eu falei para ele, ó, recebe logo, porque senão depois a gente fica batendo papo, eu esqueço, eu vou embora e não te paguei. Ele falou, não, o senhor não vai pagar mais. Eu falei, como assim? Ele falou, eu não vou mais receber do senhor para fazer o que eu faço. Eu falei, não, mas você é um profissional, você precisa receber, você está trabalhando. Ele falou, o senhor também. O senhor tem investido na minha vida espiritual, na minha saúde espiritual. Deixa eu investir na sua saúde física. Ele entendeu. Eu falei, sabe como nós chamamos isso que você está fazendo agora? Ele falou, como?
Eu falei, semeadura. Você está semeando na minha vida. E você vai colher. Porque a Bíblia diz que quando a gente dá um copo d'água para um profeta, na qualidade de profeta, a gente recebe o galardão de profeta. E você está recebendo o galardão de pastor. E que Deus te torne um pastor. Você quer receber o galardão de um filho de Deus? Você tem que dar copo d'água para filhos de Deus. Você tem que servir as pessoas. Essa vida de igreja não serve para nada se a gente não for crente de fato, no dia a dia. Está incomodado? Glória a Deus. Foi incomodado? Então levanta para fazer. Amém? Você que está aí, no link não saiu, está aí, insistente, levanta para fazer. Vamos servir ao nosso Deus. Amém, amados? Vamos servir a Deus, amém? Eu quero então lançar esse desafio. E a apostila de discipulado está aí. Você vai acompanhar a pessoa. Estava falando com a Beth hoje. Ela está acompanhando uma menina que eu ganhei para Cristo. Está ali. Eu e o Guedes que estava comigo, né? Lívio que estava... Não, acho que foi você que estava comigo o dia que eu orei por ela. Tinha alguém comigo. Alguém estava comigo. Eu não sei quem que era. Enfim, ela está fazendo discipulado com essa menina. Ela está na corda do Fernando também. A Isadora. Eu estava falando para ela, não basta a gente fazer a apostila com a pessoa. Nós temos que instruir no caminho da justiça. Tem coisa que a gente precisa falar, que não está na apostila. Conselhos que nós precisamos dar. Direcionamento para a vida que nós precisamos dar. Confronte-a. Confronta ela com a vida de pecado. Confronta ela com a vida de santidade. Confronta ela com a vida de culto, de oração. Confronta ela. Se ela não quiser, não gaste tempo com ela. Tem gente precisando. Porque quando o cara quer, você bota a faca no pescoço dele e ele fala, dá a faca aqui que nós vamos cortar o bolo, pastor. Se o cara não quer, ele pula para trás. Fala, opa, comigo não. Beleza, não é você então, pode ir embora. Nós vamos investir na vida de outros.